com todos. Todos já são usuário de Microsoft 365? Se sim, eu vou pedir para vocês clicarem no rostinho reagir e mandar um joinha, igual eu fiz para você aqui agora, só para eu já identificar quem tem acesso à ferramenta. Obrigado, Ademar, obrigado, Davi. Quem não tem acesso à ferramenta, eu vou fazer um primeiro acesso aqui com vocês, para vocês já irem conseguindo aí fazer as conexões. Vocês vão habilitar aí um painel de vocês e vocês vão colocar aqui, ó, portal.office.com. O meu já vai estar autenticado, mas vocês vão se autenticar aí como usuários, e aí sempre o usuário corporativo, tá bom? E aí a gente depois vai navegar dentro dessa tela aqui, que é onde a gente vai fazer aí todo a nossa demonstração do webinar, tá bom? Já vou deixar ali aberto para deixar pronto para vocês. Então, para quem não pegou, eu também vou digitar aqui portal.office.com, vocês vão enxergar essa telinha aqui. Fechado? Para quem já é usuário do Copilot Chat, tem gostado, manda um joinha. Não tem gostado, manda uma carinha aqui de susto, só para a gente entender também, ou se vocês quiserem colocar as dúvidas, as reclamações, o que tem ocorrido, para que a gente possa tentar melhorar essa experiência de vocês. Fechado? Antes de começar a parte da demonstração, é importante a gente falar do produto, tá? Então, para vocês entenderem o que o produto tem, o que ele faz, quais são as restrições, quais são as skills de cada solução e como a Microsoft pensa em trabalhar com o Copilot daqui para frente, tá? Nosso principal objetivo aqui é capacitar vocês a trabalharem melhor para inserir o Copilot no seu modelo de trabalho, tá? E por consequência disso, você ser um colaborador com skill de inteligência artificial. Fechado? Esse webinar, ele não é específico apenas para quem é da área de tecnologia. Então, quem não for da área de tecnologia, manda o coração. E quem for, ainda dá tempo, chama o pessoal, chama os usuários, aqueles usuários que te pedem o Copilot o tempo todo. Então, se você não é da área de TI, manda o coração. Se você é da área de TI, chama a galera para participar, porque é importante que toda empresa tenha acesso a esse webinar, porque vai preparar melhor as pessoas para ter uma conduta positiva diante da ferramenta, tá? Estou colocando aqui no chat, então, portal.office.com, para que vocês façam ali o primeiro acesso. Fechado? Outra coisa que é importante também falar é como a Microsoft vem atuando com a ferramenta, né? Então, a gente já está na terceira volta de Copilot, onde a gente já começa a trabalhar a ativação de agentes. E a Latine tem um webinar para isso, prompts avançados. Eu vou passar por alguns deles aqui, mas a ideia aqui não é criar o agente, e sim homologar e ajudar a homologar essa ferramenta dentro de casa e mostrar as principais diferenças dentre elas. Fechado? O Copilot Chat, ele veio com o intuito de trazer as dores de negócio que hoje nós enfrentamos, principalmente, a gente tem um termo chamado BOID, né? Desculpa, BI, BIID, isso. Quando o seu colaborador ele traz o hardware para dentro da empresa. Isso acontece muito com o celular, isso acontece muito com o tablet. E o que está acontecendo hoje, nessa volta que a gente está, é de fazer o BI ou AI. E o cara está trazendo a inteligência artificial dele para dentro do negócio. Então, isso corre um risco muito grande, porque se você não controla o fluxo de dados e se você não controla o nível da informação que esse colaborador pode retrair da empresa, retirar da empresa para usar numa IA paga ou numa IA gratuita pessoal, ele pode estar vazando dados da empresa e isso é muito perigoso, tá? Um exemplo bem factível do que disso e como ele vem ocorrendo, eu tive um caso de um cliente que um colaborador que desenvolvia atendimento a clientes finais de claim, ele precisou reportar todos os claims de uma semana para a gerência. E aí ele pediu para uma inteligência artificial gratuita ajudar ele na escrita desse e-mail. E não só ajudou na escrita do e-mail, como ele também subiu todos os dados desses chamados que ele atendeu de todos os clientes de uma semana. Então ele acabou vazando dado de cliente final, o nome, telefone, e-mail, problemas, dores, numa IA gratuita. E escreveu um e-mail muito bonito e encaminhou. Como não era o comum da escrita daquele colaborador,
o pessoal elogiou e questionou como isso foi feito, como foi feito aquele controle, porque nem a empresa tinha aquele template que foi enviado. E aí ele comentou que usou uma inteligência artificial gratuita, vazou dados de dezenas de clientes. Isso pode e deve estar acontecendo dentro de muitas empresas, inclusive na sua. Então, se você não homologou uma única IA, se você não tem uma área de dados, se os seus dados não estão protegidos, rotulados, você pode estar tendo vazamento. Hoje no WhatsApp, a gente tem uma inteligência artificial que pode nos ajudar com buscas e com escritas, tá? A gente tem o Gemini, a gente tem o Copilot gratuito, a gente tem muitas outras, Anthropic, Opus, Cloud, que o pessoal pode estar utilizando. Então é interessante que para a empresa você consiga trazer isso para um único valor agregado de produto, que você consiga ter gestão, que você consiga ter conformidade e governança sobre os dados e sobre o que é feito, tá? Então essa questão e que foi pensada pela Microsoft, foi trazida dentro do Copilot Chat e foi criado também um novo produto que vocês já devem ter de conhecimento, que foi lançado em dezembro do ano passado, que é o Copilot Business, e a gente vai falar sobre ele aqui também. Fechado? O que nós pretendemos fazer nesse momento é atender a necessidade da empresa, da área de tecnologia e da proteção dos dados. É sobre isso que a gente vai falar. E nós também trabalhamos com o webinar de Save AI, né? De uma inteligência artificial segura. Bom, então eu sei que empresas SMB, pequenos e médios negócios, como está descrito aí no slide, elas vão priorizar custo e valor agregado. O Copilot Chat já está embutido em todas as licenças de bundle: Business Basic, Business Premium, Business Standard, Office E1, Office E3, Microsoft E1, E3, licenças F, Microsoft F1, Microsoft F3, todas elas já dispõem do Copilot Chat no link que eu mostrei para vocês. Fechado? Hoje nós temos então o Copilot Chat, que é baseado em uso de web, com base numa inteligência artificial que é a mesma da OpenAI. Então hoje a gente já está no modelo 5.5. As integrações e as atualizações, elas são diárias, junto à questão da OpenAI. Então você consegue ser muito mais proativo referente a uma solução que você pode estar pagando de forma apartada. E na licença paga do Microsoft 365 Copilot, você já tem o Anthropics. Então, para a licença paga, você tem o Claude disponível, e depois eu mostro dentro do meu, porque hoje eu tenho uma licença paga também, para vocês conseguirem encontrar essas diferenças, e vocês podem fazer junto comigo na tela de vocês para poder elencar tudo isso. Tá? Na licença do Copilot 365, tanto do Copilot Chat, você já consegue utilizar com agentes, tá? O que você não consegue fazer é criar agentes autônomos, que tomam a decisão pelas pré-definições que você criou. Então, um exemplo, eu quero todo dia que o Copilot me prepare para as reuniões marcadas na minha agenda. Então, eu tenho hoje que fazer, tanto no chat quanto no meu Copilot pago, um comando para eu executar essa ação. Se eu tiver um Copilot Studio e eu consigo criar essa automação, nenhum comando eu preciso fazer. Eu posso agendar para todo dia 9 horas, 8h30, ele me mandar o resumo de todas as minhas agendas e diariamente ele vai fazer isso. Fechado? Então, essa é a grande diferença entre os produtos. E a Microsoft, pensando em custo, e aqui a gente está trabalhando com valor global, ela trouxe para nós o Copilot Business. Fechado? Então, o Copilot Business, ele tem a mesma capacidade de um Copilot 365 Enterprise, como a Microsoft tem chamado agora, tá? Vou habilitar aqui o laser, só para poder aqui mostrar para vocês. Então, aqui é o Copilot Business e aqui é o Copilot 365. Eles têm a mesma capacidade, a única diferença entre os dois é a questão de usuários. Por ser uma licença business, ela precisa ter um limitador aqui de 300, tá? Então, aqui você está pagando algo em torno ali de $30 por usuário mês, e aqui você tem o valor de $21 por usuário mês, tá? Isso é só uma relevância de valor dividida aí por 12, considerando valores globais, mas no Copilot Business você também consegue contratar a licença mensal. No Copilot 365, não. Você só contrata a licença no modelo anual, mas no Copilot Business, sim, você consegue contratar a licença mensal, tá?
Outro ponto de relevância é que mesmo na licença gratuita aqui do Copilot Chat, você tem toda a parte de gerenciamento e controle dos dados, gerenciamento dos agentes e gerenciamento dos documentos que você pode habilitar dentro das soluções aqui, tá? Então, o Enterprise Data Protection referente aos documentos, o gerenciamento de todas as ações feitas pelos colaboradores, principalmente uso e adoção do produto, e você também consegue gerenciar aqui os agentes, tá? Ele não faz busca interna dentro do que você tem de OneDrive, SharePoint ou dados que você tem acesso. Para poder executar isso, você precisa, de novo, ter uma licença paga para ele interagir com o seu documento, tá? Mas você pode fazer o upload da informação e criar ali uma massa de dados para que você possa trabalhar. Fechado? Outra coisa importante, só para a gente já iniciar aqui a demonstração, é um pouco de falar sobre a campanha. Então, a Microsoft liberou o Copilot dentro dos produtos, Business Basic, Business Standard, Business Premium. Então, você consegue comprar ele num único SKU e, a partir dali, e com a consequência de ter no mínimo 10 licenças, você tem uma campanha promocional que reduz ainda mais o custo, tá? Então, pensando que uma licença aqui de Business Premium custa $22 e o Copilot vai custar 21, né? Então sai aqui o valor de 43. Quando você compra a partir de 10 licenças, você tem um desconto aqui de 25% e o seu licenciamento cai para 32. Quando você faz isso na Standard, você tem um desconto de 35% e cai para 22, tá? E quando você compra o SKU sozinho, que é o Microsoft 365 Copilot Business, ele cai de 21 para 18. Essa campanha ela está disponível até o dia 31 de junho, que é quando encerra o ano fiscal da Microsoft. Então, isso já está para disposição de vocês. E aí, depois falando de segurança, não vou me aprofundar aqui porque não é o objetivo dessa sessão, nós temos uns SKUs de Purview para ajudar na proteção, na rotulagem de dados, na governança, no compliance, na auditoria. E quando você tem um SKU da licença Business Premium, né, a partir de 10, e você compra essa licença adicional para atrelar o licenciamento Business Premium, a Microsoft está dando um desconto de 50% nesse SKU. Então, o Purview, ele é responsável pela parte de rotulagem de dados e ele também é responsável pela parte de auditoria e governança. Fechado? Pessoal, comercialmente, essa é a primeira etapa aqui do nosso webinar. É importante para a gente agora começar a abrir ali as telas. Então, eu vou dar um tempinho para que vocês consigam ali abrir. Quem já for conseguindo abrir, manda um joinha. Vou esperar aí 5, 6 pessoas me reagirem aqui com um joinha. Para quem está entrando agora, eu já coloquei aqui no nosso chat portal.office.com, tá? Já abram e mandem um joinha aí para mim, para eu já ir controlando quem está conseguindo habilitar ou não, para a gente poder começar aqui a demonstração para vocês. Fechado, pessoal? Dúvidas até aqui sobre a campanha, sobre o licenciamento, fiquem à vontade em questionar também, tá? Então, vi que ninguém mandou joinha, vocês não querem conversar comigo, mas eu espero que vocês estejam gostando aí, ó. Tô mandando joinha, no reagir aqui em cima, do lado do levantar a mão aqui. Aí, Davi, me ajuda. Me ajuda, tô falando sozinho, vocês me ajudam aí, gente. Tô aqui por vocês. Mas vamos lá. Então, abrimos aqui o Copilot dentro da solução online. E a primeira diferença, obrigado, Marcelo, o pessoal que entrou como notas fiscais, obrigado. Vocês vão ver a primeira diferença é que vocês não têm esse ícone se vocês não têm a licença paga, que é do campo trabalho. Então, vocês sempre vão trabalhar com a questão aqui de web, perfeito? Outra coisa legal que vocês podem escolher é a resposta rápida, que o Copilot ele vai ser mais rapidinho aqui e já vai trazer uma resposta para perguntas simples. E quando você tiver que fazer uma pesquisa, uma análise, e você precisar de uma resposta mais completa, você pode vir aqui no Think Deeper, que é a resposta mais profunda, e ele vai trazer uma resposta mais elaborada para vocês. Então, se você não está gostando do tipo de resposta, valide como você está utilizando, tá? Na licença paga, como eu comentei, você já tem aqui o Anthropics Cloud Opus para você poder utilizar. Se você não tem, você vai ter aqui as versões do produto.
Então, como eu disse, a gente já está na versão do GPT 5.5. Perfeito? Do lado esquerdo, e como boa prática, sempre crie um novo chat. Então, eu posso perguntar aqui, ó, gostaria de saber os jogos do Brasil na Copa do Mundo. E estou fazendo aqui uma pergunta para o Copilot aleatória. Aí eu quero fazer uma outra pergunta aqui para o Copilot, uma relação aqui de trabalho. Então eu quero, que vai ser o exemplo que a gente vai seguir aqui, uma abordagem jurídica sobre a LGPD e o uso da IA para empresas do segmento SMB. Boa. Então eu fiz duas perguntas. Quando você vem aqui nos chats, você tem todo o histórico do que você tem trabalhado ali com o Copilot. Então você pode descer toda essa aba aqui, que você vai ter todo o seu histórico de perguntas e respostas, tá? Como eu não deixei ele começar a responder o outro aqui, né? Agora sim ele já está terminando de trazer a resposta. Ele não trouxe aqui a perguntinha que eu fiz sobre a Copa do Mundo, tá? Mas eu vou perguntar ali de novo e vocês vão ver que ele vai trazer. Então, ele já me trouxe aqui, ó, toda uma base de texto baseada aqui na LGPD. Vou esperar ele aqui acabar de responder para a gente poder seguir. Então, um prompt simples, ele já me traz aqui uma leitura mais consistente sobre o que eu quero fazer dentro desse chat, tá? Vou abrir um novo chat aqui. E eu quero mostrar para vocês aqui também os agentes. Quando a gente trabalha aqui com os agentes, nós temos aqui toda a parte de agentes já prontos. Então, a Microsoft, ela traz isso para você, tá? Então, aqui os agentes que eu costumo utilizar no meu dia a dia. E aqui para baixo, eu tenho os agentes que eu posso interagir até com outras soluções, tá? Então, eu tenho agentes, por exemplo, aqui do Zendesk, eu tenho agente que eu também já usei aqui do Canva, eu tenho agente que eu já utilizei aqui do Gira, tá? Então, tem alguns agentes aqui que você pode habilitar, tá? O que a gente vai trabalhar hoje vai ser o Prompt Coach. Então, quem achou ele aí na ferramenta, valida para mim e já deixa ele preparado nessa telinha para a gente poder decorrer ali o treinamento para vocês em cima dessa solução. Alan, para que serve esse Prompt Coach? O Prompt Coach, ele serve para você que não tem, ou para o seu colaborador que não tem uma expertise tão grande com o Copilot, não sabe ali fazer as perguntas, ele vai ajudar você a preparar melhor esse prompt, tá? Então vamos aproveitar aqui a área do marketing e eu vou pedir para fazer um convite. Então eu vou escrever aqui, ó, quero um convite para um evento presencial. Beleza? O que vai acontecer com o Prompt Coach aqui? Ele vai começar a me questionar para eu preparar melhor esse convite, tá? Então ele disse ali, perfeito, posso te ajudar de duas formas. Já te entrego um convite pronto para você usar agora, e se quiser algo sob medida, ajustamos depois. Ou ele pode pedir para que eu faça um convite mais informal. Então, está me dizendo aqui como criar um convite. Poxa, não é isso que eu quero uma imagem de um convite. Então, eu vou dizer assim, não, quero um convite por imagem, onde consiga falar de LGPD. Então, eu já percebi que aquele convite ali não foi um convite que eu quero. Então, estou trazendo aqui uma outra interface para ele poder criar o convite. Então, o que acontece muito com os usuários? O usuário olha para isso e fala assim, não, isso aqui é uma porcaria. Isso aqui não está me ajudando. Não é isso que eu quero utilizar. Não é para isso que serve. E aí você fica testando, 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 infinitamente a coisa não te responde, tá? Então, qual é a maneira certa? Gente, se a gente está usando um prompt coach, a gente pergunta. Então, ó, você pode me ajudar a criar um convite? Tá? Então, estou usando aqui vários prompts, tá? Vou esperar ele criar ali. Só para vocês verem como essa abordagem ela pode mudar de acordo com as nossas perguntas. Então, a gente tem sempre que lembrar que a gente está conversando com alguém. Então, se eu pedir algo pronto e eu não for muito bom na minha descrita, eu vou corrigir. Então, vamos começar de uma maneira mais simples, tá? Quero criar um convite, não sei como criar. Estou aqui pedindo uma ajuda. Olha como já mudou.
Claro que posso. Vou te ajudar passo a passo. Qual a ocasião que é o convite? Então, eu vou colocar aqui, ó. E ele já me traz os exemplos aqui embaixo, tá? É, é uma reunião corporativa para falar de LGPD. E aqui eu vou seguir. Outra coisa nova que tem aparecido que vocês já identificaram aí na tela, eu só não comentei, é o microfone. Então, como eu estou falando com vocês, fica muito ruim eu só ficar falando aqui. Então, eu quero digitar para melhorar a interação. Mas você também pode trabalhar aqui com o ditado. Eu uso isso muitas vezes no carro, tá? Então, ela falou, perfeito, eu já consigo montar um convite. Vou te entregar um texto pronto, com linguagem corporativa, e depois você pode ajustar detalhes como data, local e público. Então, agora sim, ele me trouxe o convite e ele me comenta aqui, ó, posso personalizar ainda mais. Você quer um tom mais direto, mais formal? Você quer para um público específico? Eu quero mais curto, formal e para a área jurídica. Então eu estou definindo aqui o tom e o público do meu convite. Boa. Então ele está trazendo aqui um convite barra texto. Trouxe numa leitura agora muito mais curta do que ele tinha preparado, tá? E manteve as informações básicas aqui para mim. Agora eu vou mudar, porque ele está me trazendo isso no formato de e-mail. Então eu não quero, ó, não quero no formato de e-mail, e sim com imagens, onde correlacione o público jurídico. Quero que nessa imagem demonstre formalidade. Me ajude com esse convite. Então aqui ele vai poder me dar duas orientações. Ele pode me dar uma orientação e já gerar uma imagem para mim, ou ele pode me dar os comandos para eu poder gerar essa imagem num outro prompt aberto, tá? Então, olha o que ele falou aqui para mim. Dá para mim te ajudar sim, mesmo sem gerar a imagem aqui, vou te entregar três coisas práticas, todas prontas para uso. Conceito visual do convite, o que a imagem deve transmitir, texto curto que vai dentro da imagem, prompt pronto para você usar no Copilot, no Designer, no DAW, não sei falar agora, DALL-E, no Canva IA para gerar a arte. Tudo focado em formalidade e público. Legal, é esse que eu quero, tá? Então eu vou lá no 3 e ele está gerando aqui o prompt para mim, ó. Olha que legal. Beleza? Então ele me trouxe aqui todo o prompt, tá? E ainda ele fala aqui, ó, para adaptar o convite para um padrão institucional de banco, escritório jurídico, ele pode criar variação, ele pode ajustar a linguagem, ele pode montar um texto na legenda, eu posso utilizar isso. Então eu quero usar esse prompt aqui, que eu vou copiar, vou jogar aqui num chat aberto, ou eu posso pegar aqui um agente do Canva e jogar dentro do Canva, tá? Cadê ele aqui? Eu perdi, tá aqui, tá bom? Mas eu vou fazer no chat normal, tá? Como desafio. Quando você clica nesse mais, olha o que ele mostra para mim, né? Então ele mostra que eu posso aqui buscar arquivos para carregar informação aqui, eu posso usar agentes, pesquisador, analista, redigir e o designer está aqui, ó. Perfeito? E aí eu vou colar aquele prompt lá. Então ele está falando, ó, crie um convite visual, corporativo, formal, institucional para uma reunião de LGPD. Direcionada à área jurídica, estilo minimalista, elegante e profissional, paleta de cores azul marinho, cinza e branco, elementos visuais sutis relacionados ao direito e à proteção de dados, topografia moderna. Legal, trouxe tudo isso para mim, tá? Então o que eu vou colocar aqui, ó? Data. Vou colocar aqui dia, hoje é dia, não sei que dia é hoje, hein, gente? Dia 26 de maio. Então, vou colocar aqui 26 de maio. Ixi, de 2026. Vou colocar aqui 15 horas. E o local eu vou colocar aqui Latine Group. Beleza? E vamos dar um Enter aqui. Vamos ver o que ele gera para mim, tá? Aqui vai demorar um pouquinho mais para a gente poder ter essa resposta.
mas de tudo que a gente trouxe foi, até o momento, duas abordagens. Uma abordagem onde você já está com a ideia na cabeça e traz um contexto, e aí ele vai trazer um contexto baseado no que você está trabalhando com ele. E o outro conceito é de você trabalhar junto com o prompt. Então, você vai fazendo perguntas, você vai colocando o contexto da forma que você acha mais necessária para ele te gerar uma tarefa final. Fechado? Enquanto a gente tem trabalhado aqui, eu já mostrei para vocês toda a parte visual aqui da ferramenta, a gente também vai falar sobre a questão de personalização. O meu já está personalizado, mas saibam que você também pode personalizar o seu Copilot Chat. E uma outra coisa que é importante a gente discutir aqui é que você já consegue trabalhar com ele na parte de linguagem. Conforme você atua com ele, ele vai melhorando a sua linguagem, tá? Então, aqui ele gerou um convite para mim. Eu já consigo abrir ele aqui. Sou muito sincero, não gostei muito desse convite. Achei ele muito simplório. Posso pedir para ele elaborar mais, mas a ideia é mostrar um pouco do designer, como ele pode atuar com você, tá? Alan, você falou de personalização, você falou de instrução. Então, olha que legal. Você pode dizer que você gostou, você pode dizer que você não gostou, você pode compartilhar esse prompt com uma outra pessoa para poder te ajudar. Você pode editar esse prompt e refazê-lo, ou você pode exportar isso para um Word e fazer a reedição de lá. E esse botãozinho aqui é o mais tradicional, onde você pode copiar. Eu preciso avisar que eu não gostei. Então, eu vou falar assim, ó, a imagem foi muito simples e pouco elaborada, tá? Vou dar um enviar aqui e eu vou enviando esse feedback, tá? Dentro da imagem eu posso fazer edição, eu posso baixar e eu posso copiar, tá? Posso voltar aqui no designer, vou fechar ele aqui e posso pedir para alterar. Gostaria de uma imagem mais moderna. Gente, e por que eu estou fazendo essa tentativa? Porque tem um limite, né? Senão ele não vai conseguir me trazer a informação correta. Então a gente tem que entender, e aí, como dica, eu falo 3 tentativas. Segunda tentativa está sendo feita agora, vamos ver se ele me traz. Coloquei ali uma instrução muito simples para ele deixar esse convite mais moderno. Pode ser que eu goste, pode ser que eu não goste. Se eu tentar pela terceira vez e não obter o que eu gostaria, poxa, vamos partir para um novo prompt, vamos voltar lá no prompt coach e recondicionar para que ele possa melhorar. Porque você vai identificar que ele vai fazer algumas alterações, mas ele não vai fugir do padrão da primeira imagem, ó. Então a primeira imagem ele colocou uma barra azul aqui ao final, manteve toda a condicional. Eu não pedi para alterar a fonte, eu não pedi para alterar, só pedi para tentar deixar algo mais moderno. Então ele colocou aqui um novo plano de fundo. Então não faz sentido eu ficar gastando muito mais tempo se eu quiser ter uma outra visão aqui. Eu posso mudar para ele para uma outra abordagem comigo. Beleza? Isso ficou claro? Espero que sim. Se não, mandem perguntas, tá? Esse botão também é novo. Ele está no prompt pago, porque você vai interagir com o Teams. Então, você pode convidar amigos do trabalho para te ajudar a melhorar o seu prompt e trabalhar de maneira conjunta aqui, tá? Só mostrando aqui todos os botões da tela para você. Quando você vem aqui em configurações, então cliquei aqui nos 3 pontinhos, configurações, perfeito? Eu consigo editar a aparência, tá? Consigo editar a parte de controle de dados, então eu posso inserir fontes de dados aqui para ajudar, e eu posso trabalhar aqui na personalização, tá? Então adicione detalhes sobre suas preferências para que o Copilot responda do seu jeito. Então o que eu coloquei? Que hoje eu tenho interesse em vendas de soluções Microsoft, que eu quero usar uma linguagem simples e fácil de entender, eu quero ignorar acrônimos ou termos especializados, a menos que a audiência esteja familiarizada com eles. Ao resumir o conteúdo, eu quero utilizar marcadores para facilitar a digitalização das informações e eu quero evitar parágrafos muito longos. Eu quero que cada ponto seja mais conciso, tá? Então eu posso também vir aqui e clarificar e colocando mais pontos aqui, tá? Então eu posso destacar anotações da reunião, eu quero utilizar a linguagem simples, como eu já coloquei ali, eu quero que ele pense fora da caixa.
Então, eu coloquei aqui novas instruções para ele e eu vou dar um salvar as novas personalizações que eu fiz. Perfeito? Eu posso vir aqui nas notificações e toda vez que uma tarefa for automatizada for concluída, ele pode me notificar. Eu posso vir aqui na parte de agentes e pedir para ele me ajudar na gestão desses agentes e das permissões. E eu também posso vir aqui nas fontes e pedir para ele conectar aqui o Canva, eu vou colocar minha conta pessoal ou minha conta corporativa. Eu posso pedir para ele exportar os meus contatos. Eu posso pedir e interagindo com novos aqui agentes e fazendo a intersecção de novas fontes para o meu Copilot Chat, tá? Tem gente que gosta muito de vir aqui nas configurações, só voltando, na personalização, e deixar aqui as memórias salvas, né? Então, permitir que o Copilot lembre de detalhes para fornecer melhores respostas. Então, isso aqui precisa estar ativado no de vocês, para ele ir melhorando. O histórico de chats, porque eu comentei aqui do lado esquerdo que você consegue ter o histórico. Então, é importante que você habilite isso, tá? Para que você consiga hoje ter acesso a todas as informações ali, tá? Aqui, falando sobre o perfil de trabalho, ele coloca, né, o meu cargo e a minha gestão direta, que é o Samir Soares, tá? Então, ele já reconhece dentro da minha empresa meu organograma para que eu possa saber a quem reportar. Fechado? Outra coisa interessante que vale a pena dizer aqui sobre a parte de visualização, que você, como administrador, quando clicar na administração, você pode habilitar e desabilitar esses campos para o seu colaborador. Pô, então eu não quero que eles criem agentes, eu não quero que eles possam ver a versão de trabalho, eu não quero que eles anexem documentos. Então você consegue fazer tudo isso. Perfeito? Pessoal, até aqui está fazendo sentido com vocês. A gente vai entrar aqui na parte de trabalhar com arquivos e eu queria identificar se tem alguma pergunta. Tem uma aqui do Gabriel. Se você já tiver o template para o convite, ele consegue trabalhar em cima disso? Entendi que essa é a pergunta, Gabriel. Então, sim, você consegue trabalhar em cima desse template para que você possa atuar, tá? Eu vou pegar aqui na minha máquina um contrato da Latine, para vocês não ficarem visualizando essa tela preta, para que a gente possa trabalhar em cima de um contrato para ele poder fazer a análise, tá bom? Só um segundo, por gentileza. Vou pegar a informação aqui. E você também pode colocar dentro desse, também vamos fazer esse exemplo, com PowerPoint, né? Você já tem uma apresentação e você sugerir para que ele utilize os slides mestres, os slides de fundo, para que você possa trabalhar junto a ele, tá? Então, tudo isso aqui vai ser importante para que a gente consiga atuar junto com a ferramenta, tá? Estou pegando aqui um contrato, fazendo download. Pronto. Foi feito. E eu vou adicionar esse contrato aqui no meu Copilot Chat, tá? Então, cliquei aqui no mais, carregar imagens e arquivos. Esse é o contrato que eu acabei de baixar, tá bom? Ó, 11.1. Vou dar um abrir aqui. Ele carregou, tá? Então, vamos imaginar aqui que eu quero pegar esse contrato e transformar numa proposta, tá? Então, eu quero entender o tipo de contrato e as principais cláusulas comerciais. Então, baseado no arquivo em anexo aí do tipo Word, ele está fazendo essa análise para mim, tá? Então, segue um resumo direto comercial do contrato, fornecimento e subscrição de software, mais manutenção, modelo comercial, contrato anual recorrente SaaS, licenciamento Microsoft via CSP, empresa contratada Latine, empresa contratante não especificada, em termos de mercado é um contrato de receita recorrente ARR, renovação automática e lock de permanência. Vendas de Microsoft 365 e 5, por exemplo, coloca aqui os valores de licenciamento, já estruturado, entrega em 48 horas. Boa, li, e não quero que seja renovação automática, tá? Fala um pouco aqui da renovação. Então, eu vou falar assim, ó, quero que altere o contrato e tire a renovação
automática. Concluído, me gere uma nova cópia do arquivo. Eu estou pedindo aqui para ele fazer uma alteração no contrato. Vamos ver se ele vai conseguir realizar, tá bom? Lembrando o tempo todo aqui para vocês, eu não estou utilizando a ferramenta trabalho, eu estou utilizando sempre a ferramenta web, que no Copilot Chat gratuito vocês já tenham acesso, tá bom? Deixa eu voltar aqui no nosso chat. Se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Então ele falou aqui, ó, arquivo gerado, contrato atualizado, sem renovação automática, foi salvo no OneDrive. Codificando e executando, pronto. Já ajustei o contrato, removendo totalmente a renovação automática e inserindo a nova regra. Sem renovação automática, renovação apenas com novo acordo formal entre as partes. Inclusão de aviso prévio para decisão da renovação. Aqui está o arquivo para eu baixar. Eu vou clicar nele aqui. Ele já abre uma versão online para mim. Tá? Então ele me trouxe aqui, ó. Cláusula 4, renovação. O presente contrato não será renovado automaticamente. A renovação dependerá da negociação entre as partes e a formulação do novo aditivo ou contrato. Parágrafo único e trouxe aqui um novo contrato para mim. Fechado? Como eu coloquei lá a formatação para me trazer linguagem simples, ele resumiu muito o meu contrato. Então eu já entendi que para esse exemplo do que eu estou utilizando aqui, a minha configuração está barrando a minha inteligência artificial. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou voltar lá na personalização. Vou só voltar aqui. Opa, fiquei no lugar errado. Agora sim. E eu vou pedir, vou tirar todas as configurações aqui. E eu vou pedir agora para ele utilizar. Cadê? Não. Então eu vou pedir aqui, ó. Quero que utilize linguagem formal. Pronto. Já que ele não tinha lá, eu vou colocar uma nova aqui. Quero que me chame por Alan nos chats. Beleza? Que era uma coisa que eu não tinha. Então, eu tirei todas aquelas outras anotações, fiz as novas, elas estão salvas. Vou abrir um novo prompt, vou abrir de novo e vou carregar aqui a minuta do contrato. Vou pedir para ele analisar o contrato novamente. Agora eu vou ser mais específico. Então, nessa parte aqui do treinamento, o que a gente está fazendo é analisar. Mas eu também estou tentando mostrar para vocês que ele consegue criar, tá? Então, isso é importante vocês entenderem que no Copilot Chat, tanto a análise quanto a criação, vocês conseguem fazer, tá? Então, ele me trouxe aqui, ó, visual geral aditivo, cláusulas comerciais, trata-se da disponibilização das licenças, a vigência da renovação automática. Então, está me trazendo aqui, ó, de uma maneira agora muito mais completa a resposta, tá? Está falando agora de multas e juros, reajustes, maravilhoso. Vamos aguardar aqui só ele finalizar. O que eu vou pedir agora? Para ele alterar só a cláusula de renovação automática e não alterar o contrato todo, tá? Isso é bem importante de mostrar para vocês entenderem que ele não tem que alterar o contrato, tá? Vou esperar ele terminar aqui. Agora a resposta está vindo mais demorada, porque eu tinha colocado naquele outro formato, para exatamente ser mais dinâmico aqui nas apresentações. Mas como eu estou usando nesse exemplo a análise de documento, é importante a gente ver todo o poder da computação ali, tá? Por isso que vai demorar um pouco mais os exemplos daqui para frente. Está finalizando já, já está na parte final do contrato. Pode seguir. Ó, esse contrato tem alguma coisa preenchida aqui, alguém fez alguma edição nele.
Deixa ele finalizar. Ó, e aqui, legal, ele já começou a me chamar pelo nome, tá? Que foi a alteração que eu coloquei lá. Então, legal. Então, agora eu quero que mantenha o contrato original, mas que altere a cláusula de renovação automática para não automática. E que me mostre a alteração para que eu possa avaliar. Tá vendo? Um prompt muito mais completo, pedindo agora para ele manter o contrato, pedindo agora para ele alterar só uma única cláusula, pedindo para eu aprovar antes de ele fazer. Essa é a maneira correta. Então, sempre pensando que todos os comandos que você está colocando para essa inteligência artificial precisam ser comandos completos, tá? Onde eu aprendi? Prompt Code. Então, é legal nesse começo, para quem não utiliza, não está acostumado, utilizar sempre o Prompt Code, tá? Veio mais uma pergunta aqui, enquanto o Copilot está pensando. Deixa eu ler um pouquinho aqui. Ó. Bom dia. Não sei se esse ponto já foi mencionado anteriormente, mas gostaria de saber se existe alguma forma de bloquear upload de arquivos no Copilot. Além disso, há alguma funcionalidade disponível para auditoria ou monitoramento dos chats realizados pelo colaborador? Sim, Leandro, tem sim. Essa sua questão ela é bem importante e ela elucida algumas coisas que a gente já falou. Como administrador, sim, você consegue personalizar o que o seu colaborador consegue fazer, tá? E o que você também consegue fazer, você também consegue acompanhar a adoção dos seus colaboradores. Por LGPD, você não pode ver os prompts dos seus colaboradores, tá? Mas, se precisar de uma ferramenta de auditoria, você pode contratar um Microsoft, no mínimo, 365 Business Premium, mais um add-on de Purview, e aí, se houver a necessidade, você consegue auditar o seu cliente com a intervenção da Microsoft. Então, você vai precisar abrir um chamado para isso, tá? Mas só para falar sobre o bloqueio de upload, sim, você pode tanto controlar o que está sendo submetido, você pode bloquear. Se você tiver o licenciamento adequado, você pode reter a informação como privada, mas isso vai depender das ferramentas que você tem hoje no seu licenciamento, tá? Se você tiver licença Business Basic, Business Standard, que não tem nada de segurança, você não consegue rotular os seus documentos, tá? Para a parte de auditoria, como eu já tinha comentado, vai precisar ter o licenciamento avançado. Sem esse licenciamento, você não consegue fazer, tá? O que a gente tratou também lá no começo, que vale a pena ressaltar, o que a gente quer reduzir aqui, utilizando esse chat, é reduzir o risco do seu colaborador usar uma IA externa. E ele está vazando o dado numa IA que ele paga por conta. Então, não estou falando que é um vazamento porque está usando uma IA gratuita. Não, ele pode estar usando uma IA paga pessoal. Você não deve controlar essa informação, porque a contratação não está pela empresa. Então, a ideia aqui é a gente conseguir unificar o uso da empresa numa única IA que esteja condicionada e regulamentada para você poder fazer toda a parte de governança, tá? Espero ter ajustado. A gente já falou no começo sim, mas sem problema nenhum aqui da gente voltar e discutir, porque é relevante, tá? Para outras pessoas também, tá? Então aqui, ó, voltando aqui para minha segunda colocação e última, né, para analisar aqui o documento do Word. O presente contrato será automaticamente renovado por igual período, salvo contestação contrária de qualquer uma das partes, com antecedência mínima de 30 dias do término. Então, ele trouxe aqui o trecho, tá? E aí, o que ele está fazendo? Proposta de alteração, renovação não automática, nova redação sugerida, substituição direta. O prazo da vigência do presente contrato será de 12 meses, com início conforme previsto na cláusula 3. Ao término do período de vigência, o contrato não será renovado automaticamente, sendo necessária a manifestação expressa e formal das partes para sua prorrogação, mediante celebração de um novo instrumento ou termo aditivo. Parágrafo único. Caso haja interesse na renovação entre as partes, deverão negociar as condições comerciais. Ótimo, muito melhor que a primeira resposta. Perfeito?
E aí ele me trouxe uma outra sugestão. O contrato será renovado automaticamente, porém a contratada poderá notificar a contratante com antecedência mínima de 60 dias do término, apresentando proposta. Então ele me trouxe as duas soluções aqui, tá? Sim, envie a cláusula completa revisada, quais são os riscos legais, como comunicar. Então ele me traz aqui instruções e a fonte, tá? Então, como eu gostei dessa aqui, então eu vou copiar ela aqui, eu posso ir lá no Word e fazer a substituição, ou eu posso pedir substitua a cláusula de renovação automática para o texto sugerido à parte. E eu vou jogar. Pessoal, enquanto ele finaliza, o que é importante dizer aqui? 3 grandes coisas. Primeiro, ganho de tempo. Segundo, ganho de produtividade. Terceiro, metrificar o resultado. Se vocês não estão fazendo essas 3 etapas, o uso da IA pode não estar sendo útil no dia a dia do seu colaborador. Tá? Então, quanto tempo eu demoraria para ler esse contrato se eu não o conhecesse? Quanto tempo eu demoraria para redigir essa informação? Isso iria para uma aprovação, depois voltaria para eu poder notificar o cliente. É para fazer tudo sozinho? Não. Você precisa ter o jurídico para autenticar isso, você precisa comunicar as pessoas, mas você está trazendo aqui já um modelo editado, tá? Então, aqui no final ele comentou, verifique se essa mudança impacta outras cláusulas, exemplo, faturamento, compromisso anual, versão final revisada, ou se eu já quer me entregar uma visão final aqui, tá? Então, já vou pedir aqui, ó, entregar uma versão final revisada do contrato inteiro com esse ajuste aplicado e padronizado com padronização jurídica completa. Então, eu quero essa função, já vou jogar aqui para mim, ele vai gerar um novo documento, tá? Então, isso é bastante importante, ele notificar para você onde ele alterou, ele notificar para você o novo documento e deixar à disposição aqui para download, tá? Então, acho que isso é importante para nós. Nós já temos aqui a versão do final do contrato feita. Eu já posso apresentar aqui para o cliente, né? Depois de uma aprovação jurídica executada, para eu poder seguir. Estou só rodando aqui para vocês irem ver as alterações que eles fizeram, tá? Pessoal, mostrei aqui um pouquinho de análise e construção de documento com o Word. Eu quero mostrar um pouco da análise e construção de documento de e-mails, que eu já mostrei quando a gente começou lá a criar o termo da LGPD, mas eu quero ser um pouco mais específico aqui, tá? Sem entrar na ferramenta, porque eu sei que vocês não têm essa ferramenta, tá? Então eu quero que ele me entregue aqui uma versão de Word. Quero aqui uma versão de Word formatada, tá? Para a gente poder... Deixa eu abrir uma outra tela para a gente poder seguindo enquanto ele não termina lá. Boa. Deixa eu ver se ele continua aqui. Tá fazendo. Daqui a pouco eu revisito, tá? Então vamos lá. Que o exemplo que eu dei lá no começo, que o seu colaborador, ele não tem a ferramenta paga, ele precisa escrever um e-mail e trazer várias coisas dentro desse e-mail, tá? Ele pode fazer por aqui. Então, da mesma forma, eu posso subir aqui um arquivo, uma imagem. Então, eu vou pegar aqui uma apresentação, tá? PPT aqui, perfeito? Então, eu quero solicitar, primeiro objetivo, um e-mail para a área de marketing, melhorar a apresentação anexa e já colocar os principais pontos sobre a suíte do Defender como ponto principal do produto, finalizando com uma campanha para clientes. Nome do destinatário: Jéssica, e copiar a Isa. Beleza? São as meninas do marketing que estão aqui acompanhando esse trabalho. Então,
Estou pedindo aqui para ele criar. Se você tiver a ferramenta do Word, gente, no outro webinar a gente mostra, isso é muito mais rápido, ele incorpora todo o histórico de um e-mail, tá? Mas aqui no exemplo, eu estou pedindo para ele criar um e-mail do zero, tá? Então ele me traz aqui o assunto, Jéssica, com cópia para Isa. Então, prezada Jéssica, gostaria de um apoio da área de marketing na evolução da apresentação em anexo. Referente ao Defender Suite for Business Premium, com foco em torná-la mais comercial, objetiva e orientada à geração de demanda. Traz aqui o ponto da apresentação, destacar o conceito de segurança unificada, identidade de dispositivos e e-mail de cloud, simplificar a mensagem de uma plataforma integrada versus múltiplas, explorar melhor o contexto de mercado, consolidar a proposta de valor, evidenciar fortemente o ganho financeiro, ROI, simplificar storytelling, e aqui uma proposta de campanha. Então, olha que legal, ele já preparou para mim uma proposta de campanha para a gente poder apresentar, tá? Então, tema sugerido, proteja a sua empresa com segurança integrada a nível corporativo, sem complexidade. Target, clientes SMB com Business Premium e sem add-ons de segurança. Ações, webinar LGPD mais segurança mais AI. Sequência de e-mails comerciais, landing page, oferta, call. Meu, amei. Objetivo final, deu aqui meu e-mail, certo? Então, olha que legal. Eu vou pegar. Cadê? Sequência de e-mails comerciais, tá? Eu vou pedir aqui, ó. De acordo com a sugestão de sequência de e-mails comerciais, me gere 3 e-mails para envio aos clientes. E eu estou pedindo aqui para ele gerar 3 e-mails para mim, tá? Então aqui ele já gerou o arquivo revisado, tá? Deu aqui os próximos passos e vamos abrir agora esse documento. Então aqui ele trouxe todo o contrato para mim. Eu acho que eu peguei o contrato errado, gente. Porque eu peguei um aditivo, por isso que ele está vendo pequenininho assim. Mas tudo bem, ele manteve o prazo de 12 meses, com início previsto, ao término do período da vigência, o contrato não será renovado automaticamente. Prazo de renovação mediante a manifestação com 30 dias de antecedência. E a cláusula aqui, sem multa, até 7 dias. Então é que eu peguei um aditivo, por isso que ele não trouxe o contrato cheio. Próxima vez eu vou matar quem salvou isso lá no meu Teams, porque acho que alteraram o documento de base, por isso que eu cometi esse erro, tá? Mas é bom que eu já corrijo aqui dentro de casa. Voltando para o outro exemplo, ele então criou aqui um primeiro e-mail, problema mais contexto, gerar consciência e abertura, trouxe o modelo de e-mail aqui, ó. Nos últimos anos, o cenário de segurança mudou completamente. Legal, gostei. Segundo e-mail, foco em educação mais solução, proposta de valor. Dando continuidade ao tema de segurança, gostaria de compartilhar como empresas estão resolvendo o problema. Então, ele traz aqui alguns benefícios baseados na apresentação, tá? Próximo e-mail, compartilhe um ponto importante, com isso gera economia direta. E aí ele traz um e-mail falando conversão de ROI, chamada para ação, redução de custo, né? Então, a consolidar diversas soluções com uma única plataforma, Defender Suite, você tem uma economia aqui de 60% do custo e me dá aqui os próximos passos. Meu, achei legal, posso disponibilizar já isso para o meu marketing, então ele me ajudou baseado numa apresentação, que pode ser um outro tipo de documento, então peguei aqui um PowerPoint, ferramentas de ação com, aí eu escolhi aqui a área de marketing. Então, primeiro exemplo mais jurídico, segundo exemplo mais a área de marketing, e aí eu vou deixar vocês escolherem o terceiro exemplo, então quem quiser algum exemplo de alguma área em específico me manda, eu preparo esse exemplo aqui para vocês, tá? Alguma mais pergunta? Está sendo útil para vocês? Estão gostando? Se sim, manda um joinha. Eu quero finalizar aqui com o Excel, para vocês identificarem como ele vai atuar com o Excel. E colocar aqui sistema de gestão de privacidade. A Jéssica Laiane colocou. Jéssica, gostei. Me fala um pouco mais do que você gostaria de ver sobre sistemas de gestão de privacidade. Uma ideia de construção, uma ideia de metrificação, só para a gente poder utilizar junto, tá? Enquanto a Jéssica manda a informação aqui para mim, eu quero mostrar 2 novidades para vocês. A primeira novidade que está na licença paga é o Co-work. Gente, isso aqui é maravilhoso, isso aqui veio com a Anthropics, isso aqui está ajudando muito no nosso dia a dia, tá?
Então, o que é o Work? É uma ferramenta para trabalhar com você. Então, muitos agentes do que eu tinha já criado no passado, vou até mostrar aqui para vocês, ó. Eu tinha aqui um orientador de reuniões, tá? Eu tinha aqui um Profess para me ajudar na época que eu ainda não tinha acesso ao Prompt Coach para me ajudar com isso. E eu tenho aqui o pesquisador e o analistas que são agentes prontos, tá? Aqui, nesse Cowork, ele já traz tudo isso para mim. Então ele já me pergunta, como eu posso te ajudar? Adicionar um contexto de trabalho, fazer upload de imagem em arquivo, gerenciar plugin, ele pode me preparar para uma reunião, ele pode pesquisar uma empresa, tá? Então eu vou pesquisar uma empresa aqui, ó. Ele já me traz todo o conceito, tá? De como eu posso pesquisar aqui uma empresa. Então me ajude a fazer uma análise de uma companhia. Eu vou colocar aqui, eu não sei se eu posso ou não posso. É melhor, não sei. Vamos pensar melhor sobre isso. E pequenas sugestões. Vamos pegar a Microsoft. Então, eu quero aqui a Microsoft. Pronto. Deixa eu apagar essa parte aqui. E eu vou dar um Enter aqui. Então, eu vou pedir para ele analisar a empresa Microsoft, baseada na web, e ele já vai me trazer todo esse ponto de pesquisa. O que eu já fiz, como eu sou do comercial, só trazendo exemplos aqui. Que eu posso trabalhar, por exemplo, para me gerar uma base de clientes de ligação. E eu fiz isso para um vendedor. O vendedor veio me reclamar que ele precisava de uma base de dados para poder ligar, ele não tinha essa base de dados. Existe um monte de informação pública por aí. Eu pedi para ele analisar insights de empresas de um ramo em específico, de uma determinada região, e baseado nisso, eu pedi para ele me trazer ali nomes de empresas, tá? Então ele me ajudou. Tá? Ele me ajudou com os nomes das empresas, me trouxe várias empresas da mesma região para poder fazer ali um trabalho de prospecção. Então, informação pública, a gente pode usar, está ali à nossa disposição. Tá? Perguntaram aqui se você pode utilizar o Cowork com o Dynamics. Sim, você pode utilizar. A ideia de você utilizar ele com ferramentas terceiras e o Cowork, ele vai ter que ser feito a partir de APIs, ou de aplicações que sejam, fugiu a palavra, de aplicações que sejam Microsoft, né? Me fugiu a palavra assim. Se for o Dynamics da Microsoft que já tá conectado, nem a API você precisa, você já consegue integrar as informações. Se não, agentes prontos que você já tenha e aí você faz a intersecção do seu login, por exemplo, como o Canva. Então eu posso conectar aqui o meu Canva para poder gerar as imagens, tá? E aí tem que ter o cuidado, porque, de novo, estou falando para você não usar a IA pessoal e eu peço para você usar um Canva pessoal. Então, é bem importante que todas as informações que sejam conectadas com a inteligência artificial sejam informações que a empresa possa fazer a gestão disso, tá? Mas ele permite tanto a integração com sistemas nativos, essa era a palavra, ou com sistemas externos. Então, sim, você pode utilizar, tá? Através de conectores ou através das APIs. Deixa eu pegar o meu exemplo aqui da minha amiga. Construção sobre documentos normativos. Agora sim, obrigado, Jéssica. Aí você detonou. Aí o Alexandre colocou aqui que precisa da Microsoft. Então, toca o pau. Pode sim, já é nativo, Alexandre. Essa é a palavra, tá? Deixa ele pensando aí. Eu vou voltar para esse primeiro aqui. E eu vou fazer o exemplo da minha amiga Jéssica. Então, eu vou usar aqui o Prompt Coach de novo. Tá? Então, eu quero gerar um documento. Não sei o que eu vou fazer, tá? Então, de novo, começo com o básico. Gerar um documento. E aí, o Prompt Coach vai me ajudar a construir. Porque ele me responde aí. Então, qual é o objetivo do documento? Então, ele é um documento de construção. Jéssica, se eu fizer bobagem aqui, você já entra, hein? Já me chama aqui no chat que eu estou lendo o chat, tá? Construção sobre... Não, construção de documentos normativos que sejam obrigatórios e atendam a ISO barra IEC 27001, vírgula, ISO barra IEC 27701,
e orientado a LGPD. Boa. Vamos pedir essa criação aqui. Enquanto ele cria, eu vou voltar para esse primeiro. Então, ele ainda continua pesquisando aqui. Pessoal, isso aqui demora um pouco, tá? Eu não sei se eu vou conseguir para não estourar o tempo. A gente tem até 11h40 aqui para poder finalizar. Mas ele está fazendo uma pesquisa bem profunda em sites. Está fazendo pesquisas financeiras. Vai executar esses 4 e não são os 4 últimos. Então, pode ser que esse cowork demore aqui. E aí, depois, quem tiver interesse, eu deixo isso salvo, mando para a Jéssica e a Jéssica manda esse resultado aqui para vocês, tá? Então ele está aqui, ó, perfeito. Agora ficou claro. Você quer construir documentos normativos obrigatórios alinhados simultaneamente às ISOs colocadas e colocar LGPD. Vou te ajudar de forma prática em 3 níveis. Mapa de documentos normativos, o que precisa existir, estruturação padrão de documento normativo auditável, prompt profissional para usar no Copilot e gerar esses documentos. Entendo, Jéssica, me manda um joinha que você quer a opção número 3. Só me manda um joinha aí. Cadê a Jéssica? Foi embora não, né, Jéssica? Tá aqui com a gente, né? Eu não tô vendo o joinha dela. Ela falou, perfeito, Alan, número 3. Então, eu vou copiar isso aqui. Ele vai me gerar um prompt profissional para eu jogar lá no Copilot. Ah, ele ainda está produzindo aqui, ó. Já está gerando o prompt. Eu pedindo aqui o prompt para ele. Eu que não vi. Então, ele já gerou o prompt aqui, ó. Boa. Vamos seguir com o prompt padrão. Se não favorecer a gente substitui, tá? Vou abrir aqui um novo chat. Ah, pessoal, eu não disse, né? Eu disse lá atrás, passei e não voltei, né? Eu posso clicar aqui, ó, geração de documento. Então, eu vou voltar em todos os prompts que eu venho criando aí com vocês, tá? Então, para ler aqui o prompt rapidamente, criar um normativo, trouxe aqui os documentos que a Jéssica colocou para a gente. A organização está estruturando um sistema de gestão de segurança de informação e um sistema de gestão de privacidade de informação, com conformidade regulatória, a accountability e mitigação de riscos e preparação de auditorias, as fontes normativas, as expectativas, linguagem formal normativa objetiva, estrutura típica de documentos de ISO, clareza sobre papéis, responsabilidades e evidências, documento aplicável e organizações de médio e grande porte, pronto para auditoria. Instruções. Gera o documento com a seguinte estrutura: objetivo, escopo, referências, definições, papéis, diretrizes, procedimentos, registros de evidências, monitoramento, melhoria contínua, não conformidades, ações corretivas, controle e diversão. Jéssica, antes de eu dar o Enter, algum novo ponto queira colocar aqui? Se não, vou seguir. Só me manda um OK. Boa. Então, vamos seguir aqui. E eu vou deixar ele criando. Estou subindo bem devagarzinho aqui para vocês irem lendo junto comigo aí. Estou só acompanhando. Que a Jéssica vai aprovar isso aqui no final para a gente. Pessoal, estão gostando? Está fazendo sentido? É isso que vocês esperavam? Mande feedbacks. A Jéssica no final aí vai falar um pouquinho também sobre a qualidade dos webinars. A gente está tentando melhorar. Inclusive, esse exemplo que eu estou fazendo aqui agora com a Jéssica é uma questão de melhoria aí que vocês pediram. Então, a gente está aqui para atender vocês, tá? Não precisam ser webinars iguais, mas precisam ser webinars que a galera aí consiga aprender e consigam criar a adoção da ferramenta, que é o principal objetivo aqui, tá? Ó, a Jéssica está gostando aqui. Obrigado, Jéssica, pelo feedback. Então, ó, estou subindo bem aqui devagarzinho. Papéis e responsabilidades. Proprietário do processo, segurança operacional, jurídico e compliance, recursos humanos. Boa. Então, acho que ele já está finalizando aqui já,
tá? Pessoal, enquanto ele termina, eu estou com 7 minutinhos, eu já vou pedir para vocês já fazerem aqui as considerações, as perguntas que vocês queiram que a gente aborde, e eu vou passar rapidamente pelas ferramentas do pacote Office. De novo, é um recurso do Copilot pago, mas para que vocês possam conhecer. E também já fica o convite, aí eu vou pedir para a Jéssica Ueno, que é aqui do meu time de marketing, já trazer para a gente, Jéssica, as datas do próximo Immersion Briefing, caso a gente já tenha, que a gente faz a imersão no produto pago e vocês ficam com um laboratório ativo de 8 horas ali para poderem utilizar, tá? Então, vou começar rapidamente aqui pelo meu Outlook, não se assustem com o volume de e-mails. E aí, eu abrindo aqui meu Outlook, eu vou pegar um e-mail aqui de suporte. Pegar aqui um e-mail grande. Deixa eu ver se esse aqui é. Não. Tinha um e-mail bem grande aqui de suporte. Vou pegar um maiorzinho aqui. Tentar mais dois. Esse aqui do Matheus está maior. Vou pegar esse aqui. Então vamos dizer, gente, que vocês receberam esse e-mail aqui do Matheus, tá? E eu não sei o que fazer com esse e-mail aqui. Então eu já tenho aqui alguns botões do Copilot que ele me permite resumir esse e-mail. Então eu clicando nesse botão, deixa eu só finalizar aqui as telas. Ele me traz aqui já uma ferramenta igual a que vocês estão vendo, só que agora dentro da ferramenta, habilitado já a função de trabalho, porque eu estou buscando informações de trabalho, e eu não quero nenhuma pesquisa à web, eu quero uma pesquisa somente interna, e aí ele vai me trazer todo o resumo desse e-mail aqui, tá? Então, Clara segue o resumo da conversa referente ao assunto, troca de e-mail, o erro inicial foi reportado pela equipe interna, com envolvimento do Matheus, mantendo as pessoas aqui na cópia. A Microsoft, por meio dessa pessoa, conduziu diversas validações, testes, revisão, envio de ID. O chamado se estendeu por várias semanas, incluindo revisões via Teams, escalonamentos internos devido à recorrência de um erro. Em 16/3 foi informado internamente que o problema havia sido resolvido com envio da nova chave. E a solicitação para que a LAN e a Aline encaminhasse a chave para o cliente para validação. Então, tinha aqui alguma ação nossa para fazer, e se desejar, posso preparar um resumo de envio ao cliente, eu posso destacar os riscos e impactos, ou eu posso preparar. Então, eu quero que você prepare um resumo de envio para cliente aqui, tá? Então, vou copiar aqui a ação, ou posso clicar aqui no botão, ele já traz o campo, eu posso dizer se eu gostei ou não, é muito bom dar esse feedback, e vamos seguindo aqui, tá? Vou enviar aqui, tá? Então, ele está gerando aqui perfeito, Alan. Então, resumo, atualização. Prezados, gostaríamos de compartilhar a atualização referente ao chamado. Ele já me traz todo o e-mail aqui criado para nós, tá? Para eu poder encaminhar ali ao cliente. Aí, vamos imaginar que eu estou muito bravo com um vendedor, perfeito? Estou muito bravo. E eu quero escrever um e-mail para fazer uma chamada de atenção nele aqui. Não estou pegando um e-mail aqui do nada. Vou usar a Jéssica como exemplo, tá? Não vou mandar o e-mail, só para criar. E aí, eu estou muito puto porque a Jéssica atrasou um prazo comigo. Perfeito? Eu posso utilizar dois copilots. Esse aqui, para eu poder utilizar o prompt, ou eu posso dentro do e-mail, então eu clico dentro do e-mail, pronto, e eu posso que ele me ajude a escrever um e-mail aqui para a Jéssica, tá? Então eu vou falar assim, ó, deixa eu só ele abrir aqui para mim, opa, deixa eu só fechar aqui, porque ele não habilitou. Vamos de novo. Tinha que habilitar esse mesmo desenho aqui dentro. Ah, ele está trazendo para cá agora. Isso é novo, não estava assim. Vamos refazer. Caramba, isso mudou de 2 dias atrás, porque eu criei um e-mail há 2 dias atrás e eu fiz desse jeito. Vamos ver se foi porque eu já tinha aberto ou se ele apareceu. Ah, legal, está trazendo para cá agora. Então eu quero que crie um e-mail formal
chamando a atenção da Jéssica sobre os prazos e entrega de documentos. Jéssica, não esqueci, tá? Vou voltar lá no seu exemplo, tá? Quero um tom suave, mas que compreenda que já... Opa. Perdi tudo, será? Pronto. Quero que compreenda que já se passaram 3 dias. Tá? É só um exemplo, tá, Jéssica? Bueno, tô bravo com você, não. E vamos deixar ele pensar aqui para mim. Então, vocês estão vendo que é a mesma experiência que vocês têm lá no chat, é a mesma experiência que vocês vão ter dentro da ferramenta, tá? Em alguns casos, você consegue abordar novas camadas, novos textos, novas análises de tudo que eu fiz no chat para a ferramenta paga. As questões que são de grande diferencial, que fazem total sentido, primeiro, análise de histórico. Segundo, criação mais rápida, porque você não precisa agora trabalhar com 2 ou 3 ferramentas abertas. Terceiro, padronização de respostas. Quarto, você consegue criar já agentes, e aí o co-work trabalhando junto, e o co-work sim automatizando, já ações dentro do seu escopo de dia a dia, tá? Então isso para a gente é bem importante e facilita a adoção e entrega dos produtos, tá? Aqui o prompt da Jéssica ele já terminou. Então eu vou criar aqui um modelo com formatação corporativa. Só para a gente já abrir, Jéssica, esse modelo final aí para você, tá? A gente criar o Word e aí eu já faço o exemplo do Word com ele para a gente poder encerrar aqui o nosso webinar, tá? Vou voltar aqui, tá pensando ainda. Outro que eu quero mostrar para vocês, que é muito bom, é o Microsoft Teams. Deixa eu habilitar ele aqui para vocês verem. Boa. Então, dentro do Microsoft Teams, deixa eu trazer ele para essa página aqui. Eu tenho aqui, então, nosso webinar, tá? Eu tenho aqui um botão de Copilot, perfeito? E eu também posso fazer, ó, para ele me resumir a reunião até agora. Eu posso pedir para ele gerar uma ata. Então, gerar uma ata de tudo que foi falado. Quero que determine próximos passos. Então, imagina que você chegou atrasado, você abriu a reunião está aberta. Tanto aqui vou mostrar para vocês o modelo de gravação, que é o que a gente está fazendo, ou o modelo de transcrição, e é muito bom isso para quem tem mais de uma reunião aí por dia, você transcrever todas as suas reuniões. Não precisa gravar a imagem, precisa gravar, às vezes compartilhar a informação, mas você já consegue trabalhar com a transcrição para te ajudar a gerar e-mails, normativas, próximos passos, quais são as dores de cliente. Então, às vezes eu entro numa reunião já começada. Então eu peço assim, eu quero saber o que o Everton Vieira trouxe de dor referente ao cenário dele e como eu posso abordar isso com ele. Eu quero que você me traga o sentimento do Everton. Se o Everton trouxe a reclamação de uma forma mais nervosa, de uma forma mais contida, qual é o perfil de fala do Everton? Então ele pode me ajudar até com um rapport, caso eu esteja dentro de uma reunião, tá? Então aqui está trazendo o webinar, o objetivo da reunião, os principais pontos abordados, posicionamento do Copilot pela Microsoft, Copilot Business versus Copilot Enterprise, que foi assim que eu chamei, mas é o Copilot 365, campanha e modelo comercial, governança, segurança e compliance, demonstração na prática, uso de prompts, criação de conteúdo, análise e edição de documentos, automação de agentes, personalização do Copilot, uso de ferramentas com a Microsoft, interações e perguntas, próximos passos. Para os usuários, né? Acessar o Copilot via portal, testar, criação de prompts, upload de documentos, utilizar prompt code. Para a área de governança TI, definir política corporativa, evitar BOAI, né, que é o seu colaborador trazer. Licenciamento, falamos um pouquinho, avaliar, né, a adoção do Purview com a parte de governança, configurar os uploads, parte comercial estratégica, para a Latine, disponibilizar a gravação do webinar, realização reunião prática, conclusão executiva. Então, isso aqui é maravilhoso, tá? Ajuda muito a gente no dia a dia, tá? Vamos voltar lá no nosso exemplo.
Já criou aqui o Word, vai abrir online a versão, mas eu vou trazer para o modelo local. Então, aqui, edição, abrir na área de trabalho. Deixa eu só trazer essa tela para cá, para eu poder ver o chat. E aí eu quero saber o que a Jéssica achou do documento que ela pediu para eu criar. E deixa eu ver se ele abriu o Word aqui numa outra tela. Abriu. Deixa eu só trazer aqui para vocês. Está baixando o documento aqui, ó. Pronto. E aí, Jéssica Laiane, vou te chamar assim, se você me permitir. Queria que você desse uma olhada aqui no documento junto com os participantes e entendesse se ficou do seu agrado. Ele está gerando aqui um resumo para mim. Então, ele até comentou aqui, ó, né? Posso abrir aqui o resumo. Então, ele trouxe as diretrizes obrigatórias da implantação de operação de melhoria, segurança, baseado no que a gente tinha solicitado, aplicando-se todas as unidades organizacionais, colaboradores terceiros e ativos de informação, sistemas e serviços com periodicidade anual e revisão e controle rigoroso de versões, tá? Aí ele me trouxe aqui duas fontes de conteúdo, e aí eu posso, né, mostrar um resumo detalhado, quais são as principais conclusões e fazer uma pergunta sobre o documento. Então, aqui ele já está habilitando o Copilot para mim. Mas vamos primeiro aqui revisar o documento para a Jéssica validar. Acho que ele abriu um sumário em branco, ok. O objetivo, escopo, as referências, que é exatamente, né, Jéssica, agora eu entendi a sua frase, que é exatamente o que você já tinha colocado lá no início. Certo? Se for, manda um joinha para mim, tá? Pessoal, e aí para finalizar, eu posso habilitar aqui também o uso do Copilot, tá? Dentro da ferramenta. E eu posso pedir para ele fazer alterações, tá? Sempre lembrando aqui, está salvo já o documento de maneira automatizada aqui para mim, tá? E eu posso vir aqui para o Copilot e fazer uma pergunta. Deixa eu só fechar aqui esse resumo. O botão do Copilot está aqui embaixo, tá? Vou habilitar. Vocês vão ver, padrão, ele sempre vai abrir do lado aqui direito o Copilot para a gente, tá? E eu vou pedir, só para vocês entenderem aqui o poder, para ele colocar todas as fontes, eu sei que não é correto, mas só para a gente fazer aqui o exemplo, troque a fonte do documento, mantendo os tamanhos para a fonte Arial. Então aqui, só para vocês verem, está na fonte calibre, tá? E eu vou pedir para ele alterar aqui para a fonte Arial. Então o que eu estou dizendo aqui, você tanto pode trabalhar a edição, quanto o ferramental, quanto a análise. Eu não vou conseguir fazer o exemplo agora, mas, por exemplo, vamos dizer que tem um número de lei, eu tenho um número de um código aqui que eu não posso alterar. E aí eu vou e altero, né? Então, vou mudar aqui a ISO de 27001 para 27002. E aí eu peço para ele analisar as informações do documento. Ele vai analisar a informação do documento e vai me mostrar que a ISO está errada, que não é na 27002, tá? Ele iniciou uma alteração, mas não conseguiu concluir a troca de fonte de todo o documento, com segurança usando os recursos disponíveis. O que ele conseguiu fazer? Então, ele ajustou o título principal para Arial, o subtítulo e ajustou os primeiros campos da tabela inicial. Eu posso fazer isso manualmente, ele me ensina aqui o caminho de como fazer manualmente. Então, aqui ele já me mostrou. Deixa eu só sair aqui. Aqui está tudo como calibre. Eu acho que ele não alterou, não, viu? Acho que ele está me enganando. Então, vamos tentar mais uma vez aqui. Deixa eu dar o Ctrl T antes, vamos ver se assim ele faz. Pronto.
Vamos ver se ele vai fazer. Esse é um exemplo ruim, mas é só para a gente mostrar que ele faz a edição, tá? Vamos ver se agora ele fez. Jéssica, quer trazer a agenda para a gente não tomar muito mais aqui o tempo do pessoal, enquanto o Copilot pensa, das próximas agendas, principalmente do Immersion Briefing, que eu acho que é um próximo passo aqui para todos, e também convidar eles para os nossos próximos eventos. Isso, pessoal, a gente tem mais 2 eventos essa semana, tá? Na quinta-feira, às 10, a gente tem um webinar para falar dos atributos de segurança que estão disponíveis como adicionais no Microsoft 365 Business Premium. Então, se vocês têm outro tipo de licença, né, vocês podem verificar a possibilidade de fazer upgrade de algumas licenças, ver como que funciona, ou se vocês quiserem assinar só esses adicionais, esses add-ons que a gente chama aqui, a gente vai ter um webinar que o Alan vai explicar como funciona direitinho, para que serve cada um, também é importante vocês entenderem qual a funcionalidade deles. Vai ser na quinta-feira às 10 horas da manhã e na sexta-feira também às 10 horas da manhã a gente tem os Immersion Briefings, que é uma continuidade desse workshop que o Alan deu agora, né, dessa apresentação, só que a gente vai focar nos prompts, né, como que a gente faz prompts avançados para que vocês consigam utilizar com mais produtividade o Copilot e extrair, né, um valor maior, assim, dessa ferramenta que vocês licenciaram, que vocês têm interesse de licenciar. Ele não é exclusivo para a área de TI, como o Alan falou no início, né, nem todo mundo estava aqui. Esses webinars não são exclusivos, principalmente de Copilot. Chamem outras áreas para participar, para conhecer, porque ela pode agregar muito valor para toda empresa. É importante que vocês convidem outras pessoas para que vocês possam entender o valor mesmo da ferramenta e fazer o melhor uso possível. Então, por enquanto, de agenda, a gente tem esses. Conforme a gente tiver mais eventos programados, né, agendados, a gente manda para vocês por e-mail também. Jéssica, na sexta-feira, às 10, dia 29, às 10 da manhã. Eu vou mandar para vocês. E aí também, pessoal, vou mandar para vocês a gravação. Eu vi que bastante gente pediu, imagina, bastante gente pediu a gravação, então eu vou mandar para vocês poderem assistir novamente, ver as dicas que o Alan passou, ou até passar para as outras áreas. Enquanto a gente não tem nenhuma nova data programada, vocês podem passar para as outras áreas assistirem e verem a melhor forma de utilizar a ferramenta. Então é isso. Obrigada, Alan, pelo espaço. Não, eu que agradeço. Pessoal, no mais, estou tentando ainda aqui fazer as alterações pela última vez. Tentei 3 vezes, agora nessa última acho que ele está alterando a letra. Por algum motivo aqui em cima ele não está alterando a fonte, tá? Deveria alterar. Mas estou percebendo aqui a alteração, ele está aumentando aqui os campos, ó. Ele está nesse campo aqui agora fazendo isso. Mas eu queria agradecer a participação de todos. Eu acho que o principal ponto aqui é aumentar a adoção de vocês. Dúvidas vão surgir, dificuldades vão aparecer. Nosso time de suporte está à disposição de vocês, tanto para melhoria e continuidade do serviço, quanto nós também temos aqui a parte de projeto, onde a gente faz assessment dentro dos ambientes, tá? Você que é cliente da Latine e tem um licenciamento Business Premium, que já possui o Entra ID, e você tem ali uma padronização de no mínimo 300 usuários, tem incentivos pagos que a Microsoft está nos colocando para fazer a adoção do Copilot Chat dentro das empresas de vocês. Então, é um webinar como esse para todos os colaboradores da empresa, para que vocês consigam aperfeiçoar o uso e o domínio das ferramentas, tá? No mais, eu queria agradecer para quem ficou até o final, para quem pôde assistir, depois vai assistir essa gravação. Vou pedir para a Jéssica já deixar isso pronto para mandar para todos. Não deixem de avaliar o webinar, o que foi apresentado. A gente está aqui de novo para fazer todo o caminho de melhoria. E, principalmente, não deixem de perder as campanhas. A partir de 10 licenças, tem desconto. O desconto equivale a aproximadamente 2 a 3 licenças. Então, se você já tem hoje licenciamento do Copilot, valide se o seu usuário é um usuário business. Se for um usuário business e você estiver utilizando a licença mais cara, traga esse licenciamento para o Copilot Business, que você vai ter uma economia. E se você já tem 10 licenças e estão com a Latine, nos procure no melhor momento, na renovação ou no upselling. A gente consegue
fazer a progressão dos valores. Essa campanha está válida até o final do próximo mês, mas que vocês já consigam fazer mediante a necessidade de vocês, tá? Estamos à disposição. Obrigado, Jéssica, Isa, a todos que participaram aqui. E eu fico à disposição para dúvidas, questionamentos futuros. Procurem a Jéssica através do meu e-mail ou através do meu LinkedIn. Acabei não compartilhando, mas eu vou deixar aqui no chat meu e-mail. Quem quiser pode me acionar e copie aí o nosso marketing que eles me cobram das respostas. Fechado? Pessoal, um ótimo dia, uma excelente semana aí para todos, viu? Um abraço, tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.